Existem conflitos ou problemas que aparecem na vida da gente que não tem o que fazer. Tipo, Inês é morta, não tem o que fazer. E aqui nós vamos também ensinar você como lidar com esse tipo de questão um pouco mais difícil, aquela que não tem solução, tá bom? Então, vamos lá! Sexta lei do sucesso, sexto segredo, desculpa, do sucesso, gestão de conflitos. Então, vamos falar do primeiro conflito. Aquele conflito que a gente acha que é um conflito simples. O que é um conflito simples, Silvia? Um conflito simples é quando eu estou com uma dúvida dentro de mim mesmo, quando eu discuti com uma pessoa ou com um grupo de pessoas e é uma coisa muito simples de resolver. É um mal entendido, ou às vezes é uma coisa simples de resolver, às vezes uma simples conversa resolve. E como é que você vai gerir um conflito simples? Você vai ter 3 passos principais para gerir um conflito simples. Primeiro, entender o que aconteceu. E essa fase de análise de entender o que aconteceu, você vai precisar abrir um pouquinho a sua mente para você poder entender como isso funciona. Nessa fase de entendimento, você precisa olhar de uma forma macro para toda a situação. Primeiro, qual é o foco do problema ou o foco do conflito? Quem são as pessoas que estão envolvidas nisso e quais são os recursos envolvidos nisso? Como assim recursos, Silvia? São recursos humanos, são pessoas, são recursos financeiros que estão envolvidos nesse problema? Ou é um problema ambiental? Você precisa resolver um problema num ambiente. Tudo isso tem que ser levado em consideração nesse momento de entendimento do que está acontecendo ali. Feito essa análise, eu quero que você se coloque em terceira pessoa. O que é se colocar em terceira pessoa? Vamos fazer uma simulação aqui para você entender. Vamos imaginar uma cena onde existe uma sala de reunião onde 3 pessoas estão discutindo um problema. Uma dessas pessoas é você. Só que você não vai se imaginar ali dentro daquele ambiente. Você vai imaginar que você é uma câmera de circuito fechado de segurança. Como se os seus olhos fossem aquela câmera. Você vai olhar de cima aquelas 3 pessoas conversando. E você vai analisar com uma distância segura, como a gente chama isso, análise em terceira pessoa. Você vai analisar em terceira pessoa o que está acontecendo ali. Por que essa técnica é tão poderosa? Quando você se olha em terceira pessoa, você para de olhar de dentro de você apenas para as outras 2 pessoas que estão nessa simulação que nós estamos imaginando e você começa a olhar de cima, numa visão mais ampla, olhando todos os aspectos daquele ambiente, daquela discussão e daquele problema que envolve esse conflito. Quando você tira a sua emoção, o seu ego e você olha em terceira pessoa, como se fosse Deus, para quem gosta mais dessa parte, dessa metáfora, você consegue enxergar todos os lados da história. Eu lembro uma vez que eu passei um problema de conflito em uma das empresas que eu trabalhei, e eu estava de um lado e a pessoa que cuidava da parte comercial estava de outra. E o gerente geral nos chamou e falou para mim: Silvia, conte a sua história. E eu contei a minha versão dos fatos. A pessoa número 2, eu não me lembro o nome dela, isso faz muitos anos, foi em 1999, eu não me lembro o nome dela. Ela contou a versão dos fatos. Algumas coisas haviam em comum e algumas coisas não tinham nada a ver com o que ela estava contando, com o que eu estava contando, porque são versões de um mesmo problema. É isso que eu quero que você entenda aqui. Cada pessoa que está no mesmo ambiente que você enxerga aquilo de uma maneira completamente diferente de você. Eu não sabia disso naquela época. Por quê? Porque ela faz a análise do que está acontecendo através de um filtro interno que todos nós temos. E qual é esse filtro, Silvia? São as nossas crenças e os nossos valores.